Olá, queridos alunos, dando continuidade ao projeto Compreendendo a Doutrina Espírita, especificamente o Livro dos Espíritos. Nós vamos hoje falar do mundo espírita ou mundo dos espíritos, que é a parte segunda do capítulo 1, que abrange as questões o espírito, propriamente dito, e o perispírito, questões de extrema importância para compreendermos a doutrina espírita. E aí, deixamos sempre aquela pergunta para que vocês possam estudarem, analisarem e buscar a resposta mediante aquilo que iremos falar. Nós vimos em aulas anteriores que o fluido cósmico universal é a matéria cósmica primitiva e que dá origem ao mundo e aos seres. E os espíritos também têm sua origem no fluido cósmico universal? Veremos. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sino para receber notificações de novos vídeos e também dar um like para a gente se estiver gostando dos nossos vídeos. A primeira pergunta que é feita lá na questão 76 é dito o seguinte: que definição se pode dar dos espíritos? E eles nos respondem: pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Essa é a definição que os espíritos nos apresentam. A palavra espírito é empregada aqui para designar a individualidade dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Ou seja, aquilo que os nossos animaizinhos possuem, princípio inteligente. Então, todos eles, sua origem, parte do elemento inteligente do universo. Mas aqueles que são criados especificamente para animar a natureza humana, para se humanizar, esses têm um tratamento diferenciado, como veremos. Nós vamos ver essa questão mais detalhada quando nós estivermos estudando os 3 reinos. E aí, outra questão que é perguntada ao mundo espiritual: se os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta, e por isso denominados filhos de Deus. Essa é a questão 77. Eles respondem: meu Deus. Eles às vezes têm uma colocação que nos surpreende. São obras de Deus, exatamente como uma máquina ou é do homem que o fabrica. Esta máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Então ele dá uma exemplificação para que a gente possa entender. As criações que o homem faz não é o homem, é a criação do homem. Sabe-se que quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos filhos, pois que somos obra sua. Então ele nos explica que somos seres distintos da divindade. Somos uma criação da divindade. E ele continua: os espíritos não existem como Deus de toda a eternidade. Tiveram um princípio. Se não fosse assim, seriam iguais a Deus e não sua criação. Se acha submetido à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável essa colocação. Quando, porém, ao modo por que nos criou e em que momento fez, os espíritos não souberam revelar, nos advertindo que pode dizer que não tivemos princípios, se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí é que está o mistério. Então ele nos mostra a limitação dessa informação. Não é dado nem mesmo aos espíritos que aqui colocaram essas informações ter conhecimento de como isso surge, como isso é criado, de que forma isso é criado. E eles fazem a seguinte advertência, com o cuidado que a gente tem que ter com as nossas interpretações. Podes dizer que não tivemos princípio, se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado. Ou seja, essa criação é tão constante que a gente não sabe precisar quando foi e como se deu. Os espíritos também não tinham essa informação para dar a Kardec. Como foi que ele começou a criar e quando isso se deu? Então, havendo 2 elementos gerais do universo, o elemento inteligente e o elemento material, ou seja, espírito e matéria, os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material. Assim, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material.
A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. A criação dos espíritos é permanente, ou seja, Deus jamais deixou de criar. Os espíritos não se formam espontaneamente, são criados por Deus. Ou seja, essa criação ela é contínua, como a gente fala, e ela não se dá pela junção, pela ligação de elementos. Ela é uma criação do Criador. Então ele faz aqui uma analogia, da mesma forma que os corpos inertes são formados do elemento material, ou seja, do fluido cósmico universal, que é a matéria cósmica primitiva, que dá origem ao mundo dos seres, os espíritos, eles são formados do elemento inteligente. Respondendo à pergunta anteriormente feita, eles não são originários do fluido cósmico universal, eles são formados do elemento inteligente. Cada espírito é uma individualização deste elemento inteligente. Nós somos únicos, cada um tem a sua individualidade. E na Gênese, ele traz aqui que o elemento material e o elemento espiritual são os dois princípios constitutivos do universo. Lembra da Trindade Universal que a gente falou em outras aulas? Deus, Espírito e Matéria. Individualizado, o elemento espiritual constitui seres chamados espírito. Como individualizado, o elemento material constitui diferentes corpos da natureza, orgânicos e inorgânicos. Admitindo o ser espiritual e não podendo ele proceder da matéria, qual a sua origem, seu ponto de partida? Aqui falecem absolutamente os meios de investigação, como para tudo que diz respeito à origem das coisas. Até no fluido cósmico universal, a gente sabe que ele é matéria cósmica primitiva, que ele dá origem ao mundo dos seres. Mas como isso foi formado? Quem deu esse impulsionamento? Nós vimos em outras aulas. Sempre tem uma indagação daquele momento anterior que se deu. O homem apenas pode comprovar o que existe. Acerca de tudo mais, apenas lhe é dado formular hipóteses. E quer por esse conhecimento esteja fora do alcance de sua inteligência atual, quer porque lhe seja inútil ou prejudicial presentemente, Deus não lhe outorga nem mesmo pela revelação. Então ele não permite nem que os espíritos nos revelem isso. Talvez pela nossa imaturidade de compreender, talvez pela nossa incapacidade no nosso intelecto enquanto seres corpóreos de entender. Então isso não foi nos revelado. Isso fica naqueles mistérios que não são nos revelados. O que Deus permite que seus mensageiros lhe digam, e o que, aliás, o próprio homem pode deduzir do princípio da soberana justiça, atributo essencial da divindade, é que todos procedem do mesmo ponto de partida, que todos são criados simples e ignorantes, com igual aptidão para progredir pelas suas atividades individuais, que todos atingirão o grau máximo da perfeição com seus esforços pessoais. Ou seja, todos somos individualizações do elemento inteligente, criados simples e ignorantes, com destino à perfeição, pelos nossos esforços, em tentar se melhorar. E aí nós compreendemos que não nasce nenhum santo, nenhum iluminado sem passar por esta formação, por esta criação. Todos nascem simples e ignorantes e vão avançando na medida dos seus progressos, na medida de suas experiências, na medida da sua vontade de querer atingir essa perfeição. Mas todos, sem exceção, começam na cadeia da criação simples e ignorantes. Então Kardec pergunta aos espíritos: será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Eles nos respondem: como se pode definir uma coisa quando falta termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Então já nos adverte que nossa linguagem não tem um correlato para poder responder essa pergunta. Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa, é a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, é tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Então ele nos adverte que nós não temos nem como definir o que é o espírito. Ele nos orienta a chamá-lo não de imaterial, até porque daria a ideia de uma formação da matéria. Não, não é isso. Ele diz, não, é um ser incorpóreo, ou seja, não tem uma corporificação material. Então dizemos que os espíritos são imateriais porque, pela sua essência, difere de tudo que conhecemos sob o nome de matéria. Então, ele não é matéria, ele não tem nenhuma analogia à matéria. O princípio formador dele difere completamente do princípio que gerou a matéria, que é o fluido cósmico universal. Não é dali que se origina o espírito.
Um povo de cegos careceria de termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Não compreende as ideias que só lhe poderiam ser dadas pelos sentidos que lhe faltam. Nós outros somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos. Não os podemos definir senão por meio de comparações, sempre imperfeitos ou por um esforço da imaginação. Então ele nos adverte que por mais que você queira, você só vai tentar imaginar. Ele carece a terminologia, ele carece comparação. Eu não tenho como comparar algo que eu não tenho como visualizar. Então ele nos adverte que no máximo que eu consigo é imaginar. Isso está lá na questão 82 em nota de Kardec. Os espíritos não têm um fim, ou seja, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa da onde saiu, como sucede com os corpos materiais. Ele aqui nos adverte que os corpos materiais se dissolvem para formar outros corpos, combinar, fazer outras combinações. Até o princípio vital, que dá vitalidade aos seres orgânicos, também volta da massa de onde saiu. Mas e os espíritos? Vamos ver o que a Gênese vai nos falar. Não se poderia conceber um Deus soberanamente justo e bom a criar seres inteligentes e sensíveis para lançá-los ao nada, após alguns dias de sofrimento, sem compensações, a recrear-se na contemplação dessa sucessão indefinida de seres que nascem, sem que o hajam pedido. Pensam por um instante apenas para conhecerem a dor e se extinguirem para sempre ao cabo da efêmera existência. Então ele nos adverte que não tem sentido uma criação, nós experimentamos todas as agruras que bem conhecemos das encarnações, os sofrimentos que somos lançados a experimentar até para a depuração nossa, e simplesmente com o término dessa vida, tudo sucumbir, tudo deixar de existir. Então, sem a sobrevivência do ser pensante, os sofrimentos da vida seriam, de parte de Deus, uma crueldade sem objetivo. Para que experimentar esse ser uma experiência de sofrimento se ele deixa de existir ou se ele volta para o todo? Eis porque o materialismo e o ateísmo são corolários um do outro. Negando o efeito, não pode eles admitir a causa. O materialismo é, pois, consequente consigo mesmo, embora não seja com a razão. É inata no homem a ideia da perpetuidade do ser espiritual. Essa ideia se acha nele em estado de intuição e de aspiração. O homem compreende que somente aí está a compensação às misérias da vida. Essa a razão porque sempre houve e haverá cada vez mais espiritualistas do que materialistas e mais devotos do que ateus. Então a Gênese está te dizendo que essa esperança de um porvir, essa esperança de um resgatar, essa esperança de um processo evolutivo até chegar à perfeição é que nos dá a vontade de continuar, a vontade de mantermos na linha do progresso. Não teria lógica a criação, a animação desses corpos materiais se com a destruição desse invólucro tudo se perdesse juntamente com ele, ou tudo se dissolvesse, ou tudo fosse transformado em outras coisas. Não teria lógica, né? Seria uma injustiça do Criador se não compreendêssemos que existe esse propósito, essa individualidade, essa permanência desse espírito ao longo de sua formação. Ele tem um princípio. Tem fim? Não, ele não tem fim. Ele se eterniza, ele se mantém ad eterno para que ele possa ser um agente co-criador quando ele atinge a perfeição. Então vimos que o espírito tem início, ele tem a sua criação por Deus, somos criados por Deus, e ele não tem fim. O que tem fim é o corpo que ele veste para encarnar no planeta. A Gênese agrega também informações a respeito disso, que ele diz que ao mesmo tempo que Deus criou desde toda a eternidade mundos materiais, Deus ha criado desde toda a eternidade seres espirituais. Se assim não fora, os mundos materiais careceriam de finalidade. Afinal de contas, para que tanta matéria espalhada pelo universo se não tem uma finalidade para ela? Mais fácil seria conceberem-se os seres espirituais sem os mundos materiais do que esses últimos sem aqueles. Os mundos materiais é que teriam de fornecer aos seres espirituais elementos de atividade para o desenvolvimento de suas inteligências,
Nós falamos na aula passada sobre a necessidade do espírito intelectualizar a matéria. Talvez fique isso ainda um pouquinho nebuloso da gente entender, mas também os mundos materiais fornecem aos seres espirituais elementos de atividade para o desenvolvimento de suas inteligências. A matéria tem que ser objeto de trabalho do espírito para desenvolvimento de suas faculdades, ou seja, ele utiliza a matéria para que ele se desenvolva. Por isso que ele encarna, por isso que o espírito está em contato com a matéria, para desenvolver as suas faculdades. Somos criados simples e ignorantes e passamos por diversas encarnações na matéria para desenvolver essas faculdades. E isso tudo não tem o propósito de chegar no final, simplesmente voltar ao todo. Seria um contrassenso. Então, os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos. É o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas, que preexiste e sobrevive a tudo, é o principal, o primitivo. Então, como foi narrado aqui pelo que a gente trouxe da Gênese, o mundo primitivo não é o mundo da matéria, é o mundo dos espíritos. A matéria é um local onde ele pode exercer suas faculdades, exercitar sua inteligência e se aprimorar. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem que isso alterasse a essência do mundo espírita, pois eles são independentes. Contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. Então, os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais, o elemento da onde eles tiram os materiais sobre que operam, o meio onde ocorrem os fenômenos especiais, perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais, impressionáveis somente à matéria tangível. O meio onde se forma a luz, peculiar ao mundo espiritual, diferente pela causa e pelos efeitos da luz ordinária. Finalmente, o veículo do pensamento, como o ar, o é do som. Então, mostrando aqui que o fluido cósmico universal dá origem à atmosfera do mundo espiritual. Então, quando a gente falou que o fluido cósmico universal dá origem a todas as matérias existentes no planeta, o nosso mundo material e o mundo espiritual, está aqui a comprovação. Ele não dá origem aos espíritos, porém ao mundo espiritual sim. Os espíritos não ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço, eles estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Temos muito deles de contínuo ao nosso lado, observando-nos e sobre nós atuando, sem o percebermos, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução dos seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, por isso é que há regiões interditas aos menos adiantados. Então, potencialmente, eles podem ir a qualquer lugar. O que os limita? A questão da evolução. Ou seja, o progresso espiritual alcançados. Aqueles mais evoluídos podem ir a qualquer lugar, mas aqueles menos adiantados, eles ficam circunscritos, eles não podem ir. E é nos colocado que eles estão entre nós, eles estão envoltos em todo o universo? Sim, é verdade. Mas fica sempre a questão, eles interferem em nossas escolhas? Não, eles não interferem em nossas escolhas. A nossa vontade é soberana. O nosso livre-arbítrio é soberano. Eles podem até nos intuir em determinada direção, mas não significa que exerçam influência decisória sobre a minha vontade. Então, colocando com outras palavras, eles podem nos sugestionar, eles podem nos aconselhar, eles podem até querer nos levar para mau caminho. A questão da gente aceitar esse conselho ou esse aclame depende da gente. Nós temos o poder de dizer não, usar a nossa consciência, o nosso livre-arbítrio para fazer o que nós queremos fazer e não atender a sugestões. Então, entender que um espírito, seja com o nível que ele possa, a graduação que ele possa ocupar, ele exerça um poder sobre o espírito encarnado, não, isso não é verdade, isso é um ledo engano. O espírito encarnado tem o livre-arbítrio, assim como o espírito desencarnado tem o seu livre-arbítrio. E essas escolhas dependem de cada um de nós. Uma questão também que sempre é colocada, qual é a forma que o espírito tem? Será que ele tem uma forma pré-definida? Já foi falado que nós temos muita dificuldade de entender certas explicações, ou até os espíritos deixam de nos explicar, porque nós não temos nem palavras que representem aquilo que eles querem nos dizer.
fica só aqui um alertazinho, não confundamos espírito com perispírito. O que nós estamos tratando aqui é espírito. E lá na questão 88 ele nos fala, segundo nos esclarecem os espíritos, eles não têm para nós, encarnados, uma forma determinada, limitada e constante. O espírito é, se quisermos, uma chama ou um clarão, ou uma centelha etérea. Centelha esta que tem uma cor que para nós vai do escuro e opaco ao brilho do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Então ele nos dá uma ideia, né, o que é o espírito, mas ele nos assevera que nós não temos como delimitar esta forma que o espírito se apresenta. Então, voltando a afirmar, nós estamos falando aqui em espírito, na essência, que anima, que humaniza o homem. Nós não estamos falando em perispírito. Então, o espírito percorre o espaço com a rapidez do pensamento. Então, tudo se dá a nível de pensamento. E aí fica aquela questão. Como pode, numa live ou num sistema eletrônico, termos essa comunicação com o espírito? Eu preciso estar presente? Não, claro que não. Está aí a resposta. Porque a comunicação se dá por pensamento, ligações de pensamento, não ligações físicas. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma que pensa, o pensamento é um atributo. Então a minha ligação com o mundo espiritual vai se dar sempre pelo pensamento. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre, mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso de sua vontade, bem como de sua natureza mais ou menos depurada. Está lá na questão 89 e 90 que nos fala sobre esta ligação. Então fica sempre essa discussão, né? Eu preciso estar presente em determinado lugar para ter essa ligação com o mundo espiritual? Eu preciso estar num centro espírita para ter essa ligação com o mundo espiritual? Não necessariamente. Se eu conseguir criar uma ambiência que estabeleça essa ligação com o mundo espiritual, o local, o espaço físico é de só menos importância. A importância está na ligação de pensamento. E fica também uma outra questão, a matéria opõe obstáculos ao espírito? Lá na questão 91, será que adianta ficar escondido debaixo das cobertas, como muitos acreditam? Que esconder debaixo da cama. Debaixo da cama que o espírito não vai me ver? Será que adianta isso? E eles respondem, nenhum. Eles passam através de tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Por quê? Porque eles têm essa propriedade de vencer a matéria. A matéria não é um obstáculo para ele. Até porque, lembre-se, as formações são diferentes. Então ele tem essa propriedade de penetrar e atravessar essa matéria. Uma outra questão também que é perguntada, tem os espíritos o dom da ubiquidade? Por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? Ubiquidade é uma faculdade de estar concomitantemente presente em toda parte. Aqui ele utilizou esse termo, mas ele mesmo esclareceu aqui na própria pergunta, né? Se os espíritos podem estar em vários locais ao mesmo tempo. E os espíritos esclareceram que não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isso é que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Vez o Sol é um somente, no entanto irradia em todos os sentidos e leva muito longe seus raios, contudo não se divide. A força de radiação depende do grau de pureza de cada um. Então todas essas propriedades que a gente falou, se o espírito percorre o espaço, se a matéria opõe obstáculos para eles, tudo tem a ver com o quê? Com o grau de elevação desse espírito. Inclusive a questão dessa irradiação dessa luz que ele tem. Porque essa luz que nós vimos lá está mostrando o quê? Que cada espírito ele vai irradiar de acordo com a sua elevação. Quanto mais depurado, mais ele irradia. Então vimos que a matéria espírito é extremamente complexa e difícil de compreensão, porque nos falta elementos comparativos. Nós podemos sentir as suas presenças, nós podemos dizer a você que ele efetivamente existe, mas como assim? Como é que você pode afirmar? Sim, as narrativas que ele me traz de vidas pretéritas, das narrativas que ele me traz de conhecimento que aquele indivíduo que está nos informando não teria esse conhecimento. Informações que nos é dada do mundo espiritual que nos assevera essa existência.
Isso nos traz a certeza da existência de, vamos chamar assim, de um elemento que anima esta matéria humanizada. Isso nos dá certeza. Se você dissecar o corpo, você vai encontrar a alma, o espírito? Não. O homem tem tentado, por diversas formas, buscar essa informação. Mas, como bem disse, nós não temos como definir, ele não tem uma forma. Então, não tem como você pesar o espírito, não tem como você dissecar o espírito. Nos falta elementos. Mas negar a sua existência é um contrassenso. Por que é um contrassenso? Porque, como disse no início, Deus seria extremamente injusto de criar um espírito, um elemento inteligente, colocar para vivenciar todas essas agruras e tudo terminar. Para quê? Qual sentido? Que lógica? Onde estaria a justiça divina? Não. Ele fez a sua criação, nos formando, simples e ignorantes, nos dando a faculdade de, através do processo de depuração, através do progresso, através da evolução, de nos melhorarmos, de nos tornarmos seres iluminados. E aí sim eu entendo a justiça divina, onde é facultado a todos nós, independentemente do grau em que nós estejamos lá na frente, de todos nós termos iniciado a corrida, vamos chamar de corrida, igualmente. Isso serve para todos nós, do espírito mais depurado que possamos conhecer ao espírito mais simples. Todos nós iniciamos a corrida, a origem, o princípio, da mesma forma, simples e ignorante. Aí reside a inteligência, aí reside a justiça divina em criar esses seres que estão animando a matéria, humanizando a matéria. Ou seja, Deus não privilegiou ninguém. Ninguém, muito pelo contrário, nos deu essa faculdade. E que saibamos aproveitar esse beneplácito do Criador de nos ter criado simples e ignorantes, nos dando as ferramentas necessárias para que possamos progredir, que possamos compreender. Com certeza todos nós chegaremos à depuração, ao destino final, que é a perfeição. Que é a perfeição, nos tornando seres iluminados. Eu não tenho a menor dúvida. A questão é quanto tempo vai levar. Esse eu não posso responder, somente você pode dar a aceleração necessária para chegar a essa perfeição. Mas lembre-se, todos nós precisamos passar pelo processo de evolução. E processo de evolução causa sofrimento. Essa experiência é dolorosa e que não é suprimida de nenhum de nós, de nenhum espírito. Por mais evoluído que ele possa se apresentar, ele passou pelas agruras, ele passou pelo sofrimento, ele passou pelas experiências da matéria até atingir a perfeição. E possamos compreender essa ideia que nos é apresentada, já que não temos um elemento para podermos comparar, que a gente possa compreender, ao menos, que dentro de nós habita essa centelha divina, essa criação, cujo propósito não é outro senão fazer com que essa centelha divina se torne um grande fogaréu para que possamos iluminar por onde passamos. Esperamos que vocês tenham compreendido, esperamos revê-los no próximo encontro. Fiquem em paz.